Questão 5. Roldanas são máquinas simples utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas ou fios. São largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais entre níveis diferentes. Acerca das roldanas, marque a alternativa incorreta. Então, incorreta, galera, a gente quer a alternativa que apresenta um erro. Vamos ler aqui a A. Em roldanas móveis, cada segmento de corda é responsável por sustentar a metade do peso da carga. Então, essa questão está correta, porque a roldana móvel é aquela que divide a força que a gente tem que fazer por 2. E por que ela divide por 2? Porque a gente tem 2 segmentos de fio e cada um deles faz metade da força para dar a força total. Então, é mais ou menos aquela história de você ter uma sacola, a sacola tem 2 alças, se você segura com uma mão só as 2 alças, você faz todo o peso das coisas que estão dentro da sacola. Mas se você divide entre os seus 2 braços, então cada braço vai fazer metade da força do peso que está lá dentro da sacola. Item B. As polias fixas são responsáveis por alterar o sentido da força potente. Verdadeiro. A única função da polia fixa é alterar o sentido da força. Ela não consegue diminuir ou aumentar a força, ela só altera o sentido dela. Item C. Como nas roldanas fixas o ganho mecânico é igual a 1, a força potente é igual à força resistente. Verdade, galera. Por quê? Nas roldanas fixas, o ganho mecânico é igual a 1 porque a força que a gente tem que fazer para levantar o objeto é a mesma que a gente aplica na polia. Então, a gente não ganha nenhuma vantagem. Então, a gente diz que o ganho mecânico ele é igual a 1. E, por essa razão, a força potente é igual à força resistente. Item D. O ganho mecânico é definido como sendo a divisão entre a força exercida por um mecanismo e a força aplicada sobre o mesmo. Exato. Essa é exatamente a definição do que é ganho ou vantagem mecânica. Então, ficou sendo o item E. Vamos achar o erro nele. O deslocamento da carga sempre será igual à quantidade de fio puxado em uma roldana, independentemente do tipo de roldana utilizada. Galera, isso aqui só vai ser verdade na roldana fixa. Na roldana móvel, dependendo do número de roldanas móveis que a gente coloca, o deslocamento da carga ele vai ser menor do que a quantidade de fio que a gente tem que puxar. Então, o erro está na alternativa E. Seguindo. Questão 6. Na figura a seguir, tem-se um arranjo de 3 polias móveis conectado a uma polia fixa. Determine qual deve ser a força aplicada na extremidade livre do fio para levantar um bloco de 400 N de peso. E aqui a gente tem as alternativas, 400, 200, 100, 50 e 25. Galera, se vocês não entenderam o item anterior, então essa questão 6 é uma questão muito boa para a gente entender a mecânica das polias móveis. Então, olha só como é que fica a resolução dela. Primeira coisa, a gente tem esse arranjo e lá embaixo, na última polia, a gente quer levantar aquele bloquinho. E a gente sabe que ele tem um peso de 400 newtons. Então, o nosso sistema tem que fazer 400 newtons para levantar ele. Só que aí, olha para a polia 4. Esse tipo de problema a gente sempre vai resolver olhando primeiro para a última polia e depois a gente vai subindo. Olha para a polia 4. Estão vendo que tem 2 fios sustentando ela? Então, se a gente vai levantar esse bloco de 400 newtons, cada fiozinho desse tem que estar exercendo 200 newtons para cima. Ou seja, a gente vai estar dividindo a força que a gente está fazendo por 2. Cada fio vai sustentar metade. Aí a gente vai para a polia 3. Na polia 3, ela está sustentando 200 newtons de força. Só que essa polia está sendo sustentada por 2 fios. Então, cada fio desse tem que fazer metade de 200. Ou seja, cada fio desse vai fazer uma força para cima, e essa força para cima que eles fazem é justamente a metade de 200, ou seja, 100. E aí, quando a gente vai para a polia 2, ela está sustentando 100 newtons, só que ela é sustentada por 2 fios. Então, cada fio tem que fazer metade de 100, que é 50. E aí, para a polia fixa, né, que é essa primeira em cima, a polia 1, ela não é capaz de alterar o valor da força, ela só muda o sentido. Por quê? Porque para a gente levantar uma coisa, a gente tem que aplicar uma força para cima. Só que usando a polia fixa, em vez da gente aplicar uma força para cima, a gente puxa o fio para baixo. Como ela não altera o valor, a força que a gente aplica é 50 newtons. Então, por isso, a alternativa correta fica sendo a alternativa D. Galera, dá uma revisada nesse exemplo o número de vezes que for necessária. Presta atenção, lá embaixo a gente tem 400 newtons. Usou uma polia, vai dividir essa força por 2. Então, vai ser 200 newtons para cada lado. Usou mais uma, vai dividir a outra força por 2. Então, esses 200 divide por 2, 100.
Usou mais uma, a gente vai pegar esse 100 e dividir por 2, vai ficar 50. Por que não divide na polia 1? Porque ela é fixa, ela não é móvel. Se ela é fixa, ela só troca o sentido. Essa questão ela acabou aqui, mas eu quero revisar um conceito que talvez tenha ficado meio confuso para vocês, que é o conceito de vantagem mecânica. Então eu vou fazer uma observaçãozinha rapidinho aqui. Olha só, a força que o sistema de polias faz para levantar o objeto é 400 newtons, porque a gente só vai conseguir levantar esse objeto se a gente fizer 400 newtons de força. Só que a força que eu preciso aplicar para que lá embaixo chegue os 400 newtons é só 50. Então, se eu pego esses 400 e divido por 50, eu vou ter um ganho de 8. O que esse número 8 quer dizer? Quer dizer que eu fiz 8 vezes menos força. Olha só, a força é 400, só que eu só fiz 50, então fiz 8 vezes menos força. Consegue enxergar então que eu tive uma vantagem mecânica de 8, já que eu tive que fazer 8 vezes menos esforço? Então, isso é justamente a ideia do ganho mecânico. Beleza, nas próximas questões a gente vai aplicar um pouco mais disso aqui. Então vamos seguir logo. Questão 7. Uma combinação de polias fixas e móveis possui uma vantagem mecânica de valor igual a 4. Sendo assim, caso uma pessoa utilize esse arranjo para levantar uma carga por uma altura de 15 centímetros, ela deverá puxar uma quantidade de fio de 60, 45, 30, 15 ou 4 centímetros. Galera, então olha só, vou usar essa questão para revisar principalmente o conceito de ganho mecânico que a gente já comentou na questão anterior. Então, a vantagem mecânica diz quantas vezes menos esforço precisamos fazer e, ao mesmo tempo, quantas vezes mais fio nós vamos precisar puxar para que um objeto suba uma certa altura. Olha os dados dessa questão. A vantagem mecânica do sistema é 4 e a altura que o objeto sobe são 15 centímetros. Então, se a gente aplicar o nosso conceito de vantagem mecânica, nós vamos fazer 4 vezes menos esforço e vamos precisar puxar 4 vezes mais fio para que o objeto suba essa altura de 15 centímetros. Então, se ele subiu 15, para eu saber a quantidade de fio que eu vou ter que puxar, eu vou só multiplicar esse 15 por 4. Então, a quantidade de fio vai ser 4 vezes 15, que vai dar 60 centímetros. Então, é uma questão muito simples, você só precisa entender a lógica da vantagem mecânica. Ela diminui a força que a gente tem que fazer, mas ela aumenta a quantidade de fio que a gente vai ter que puxar. Então, a questão aqui, o item correto é a alternativa A. E aí agora vamos finalmente para a questão 8. Então, a questão 8 acho que foi a que gerou mais dúvida na cabeça de vocês, mas vocês vão ver que ela é muito simples, então acompanhe aqui comigo e se ainda ficar alguma dúvida, não deixe de perguntar depois. Então, um engenheiro usa uma máquina para levantar um corpo de peso igual a 64.000 newtons, capaz de fazer um esforço de até 2.000 newtons. Essa máquina é uma associação de roldanas fixas e soltas. O número de roldanas móveis que deverá ser usado nessa configuração para que a máquina consiga levantar o corpo é D. Aí as alternativas 3, 7, 2, 4 ou 5. Galera, pensa comigo no seguinte. Você quer levantar um objeto. O objeto tem um peso de 64.000 newtons. Cada polia móvel é responsável por diminuir o esforço necessário a ser feito por 2. Ou seja, se a gente tem uma força de 64.000 newtons que a gente precisa fazer, se a gente usar uma polia, a gente vai dividir essa força por 2. Lembrando que essa polia tem que ser móvel. Então, se a gente usa uma polia móvel, a gente vai dividir por 2, vai dar 32.000 newtons. Se a gente usar outra polia móvel, vai dividir por 2 mais uma vez, chegar em 16.000 newtons. Se a gente dividir por 2 de novo, ou seja, usar mais uma polia móvel, o esforço vai ser de 8.000. Dividindo por 2 mais uma vez, 4.000. E dividindo por 2 mais uma vez, nós finalmente chegamos na força máxima que a gente consegue fazer, que são os 2.000 newtons. Então perceba que eu precisei dividir por 2 5 vezes. Então eu precisei de 5 polias móveis no total para eu diminuir essa força de 64.000 para 2.000 newtons apenas. Então a alternativa correta é a alternativa dada pela letra E. Galera, a questão acabou aqui, a lista acabou aqui, mas aí de novo, só para revisar a noção de vantagem mecânica, vou fazer uma observação. A força que o sistema de polias faz precisa ser 64.000 newtons, correto? Só que a gente só é capaz de fazer 2.000 newtons, é a força que a gente faz sobre o sistema. Se a gente divide esses dois valores, isso vai dar 32. Isso quer dizer que esse arranjo tem uma vantagem mecânica igual a 32, ou seja, a gente fez 32 vezes menos força, beleza? Então, essa é a noção de ganho mecânico para aqueles que ainda não tinham entendido.
E eu espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas de vocês e que essa lista tenha servido para a gente revisar um pouco a matéria. Qualquer dúvida nessa correção ou em qualquer outra videoaula que eu faça, eu adoraria que vocês continuassem comentando lá no Google Classroom para que eu possa atender vocês o mais rápido possível. Então, por hoje era só isso, galera. Muito obrigado.